Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Sim. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade no conteúdo que nós vimos na semana passada, que na verdade a gente não teve aula, eu mandei atividade, eu vou explicar melhor, porque vi que teve bastante gente que não me responde, que não me enviou atividade ainda, tá? Então eu vou abrir ela lá de novo para explicar para vocês. Na semana, no sétimo ano, basicamente o conteúdo que a gente aprende é todo voltado para os verbos no tempo, é todo voltado para o tempo passado, tá? Então a gente começou a ver lá no início do ano o verbo to be no passado, né? Como que ele funciona. Aí nós passamos para os verbos irregulares, os verbos regulares, tudo falando sempre do passado, tá? E agora nós vamos entrar, continuando a falar do passado, nós vamos aprender sobre um outro tempo verbal que a gente chama de passado contínuo, tá? Então é a mesma coisa que vocês já aprenderam o present continuous, né? O presente contínuo, e nós também temos o past continuous, que é o passado contínuo. Então, no passado, o passado contínuo a gente usa para se referir a uma ação, a uma atividade, a algo que aconteceu, que estava acontecendo no passado. Então, por exemplo, se eu dar um exemplo em português, eu estava, eu estava estudando inglês quando uh, meu pai foi trabalhar em tal lugar. Tá? Então, uma ação que estava acontecendo no momento em que outra aconteceu, tá? Sempre se referindo agora ao passado. A estrutura é a mesma do presente, só vai mudar a conjugação dos verbos, tá? Então, vamos mostrar aqui para vocês. Um minutinho. Uhum. Tá, então, só para vocês acompanharem aqui, então, o que acontece quando nós temos o passado contínuo? Sempre quando nós falamos em contínuo, a gente vai ter que usar o verbo to be, tá? Então, aqui, como a gente está falando do passado, a gente vai precisar do verbo to be no passado, tá? Isso é bom para a gente relembrar também. Então, eu coloquei aqui no cantinho a conjugação do verbo to be no passado, tá? Então, lembrem que por que a gente estuda o verbo, fala tanto no verbo to be, estuda ele separado dos outros verbos e não em conjunto? Porque ele tem uma conjugação própria dele, tá? Então segue a sua regra, tá? Ele é uma exceção à regra, digamos assim, tá? Por isso que os outros verbos a gente estuda eles no geral, né? Nos tempos verbais, e o verbo to be a gente sempre separa ele. Então, aqui nós temos a conjugação, né? Lembrando que esses pronomes aqui da frente, eles podem ser substituídos, né, por nomes, por objetos, ok? Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were, né? Então, essa é a conjugação do verbo to be. Eu estava, você estava, ele estava, ela estava, né? Nós estávamos, eles estavam. Então, essa é a conjugação. Todo início da frase vai acontecer isso, vai ter o sujeito lá, a pessoa, mais o verbo to be no passado. Então, observem que ali do lado tem alguns pronomes que estão ali, mas nós também temos nomes. Então, nós temos que aprender a substituir, né, o nome pelo pronome para a gente ver qual é o verbo to be que se encaixa lá, ok? Então, por exemplo, ali ó, no começo nós temos Juliet. Juliet é provavelmente o nome de uma mulher, né? Então, ela
né? Eu posso substituir pelo pronome ela. Ela é she, então a conjugação do verbo to be no passado é was, tá? Então é isso que vocês têm que relacionar ali. E aí, na sequência, quando a gente fala em past continuous, a gente tem, além do verbo to be, outro verbo seguido de ing. Então, está aqui em cima, ó. Nós temos pronome, o verbo to be ali, que é o was ou were, uma das duas formas, dependendo do sujeito, dependendo do pronome. Aí nós temos o verbo mais ing e o complemento. Então, esse verbo mais ing, eu tenho que saber que o verbo que está entre parênteses ali, eu tenho que acrescentar o ing no final, tá? Então, sempre que eu tiver ele ali dessa forma, eu vou acrescentar o ing. E aí, o complemento seria o restante da frase, ok? Temos dois exemplos ali, ó. I was listening to music when she called. Eu estava ouvindo música quando ela ligou. Então, eu estava, a atividade continuou acontecendo enquanto a outra pessoa ligou. Aí nós temos a segunda frase. They were having fun. Eles estavam se divertindo. Então, observem ali que eu tenho pronome, verbo to be, mais verbo com ing. Esse verbo aqui era o verbo have, né? Eu acrescentei o ing. Vejam que ali eu tirei o e do final, né, para acrescentar o ing. Essa regrinha do ing ali continua a mesma, né, do que os outros, do que o presente. Então, se eu tenho o verbo terminado em e, eu vou ter que tirar o e e acrescentar ing, né? Se eu tenho um verbo terminado em y, aqui não muda nada, eu continuo, só acrescento o ing, ok? Então, o que vai acontecer aqui, por exemplo, na primeira frase? Para eu completar ela no presente, no passado contínuo, o que eu vou precisar? Eu vou olhar ali a primeira palavra, Juliet, é um nome, né? Então, nós já tínhamos olhado lá que o correspondente a Juliet é she, a conjugação do verbo é was. Então, eu vou completar lá. Juliet was, aqui eu não vou conseguir escrever porque é uma imagem, né? Mas, vou só escrever aqui para vocês verem. Juliet was, né? E aí eu tenho o verbo, ó, o verbo é study. Então, eu vou copiar o verbo lá, study, e eu vou acrescentar ing, studying, ok? E aí, o restante, o complemento da frase que já está escrito ali, vocês não precisam copiar de novo, né? Então, todas as frases aqui, nós precisamos desses dois verbos, o verbo to be, mais o verbo com ing, tá? Todos eles. O que eu preciso prestar atenção? Eu preciso prestar atenção quando eu tenho frases negativas e interrogativas. Sim, preciso prestar atenção porque vai mudar o lugar do meu verbo, né, do verbo to be, e também porque ele vai passar para a forma negativa. Mas o ing permanece mesmo em frases negativas e interrogativas. Então, observem ali que essa era a atividade da semana passada, que vocês tinham na frase 5 que colocar a frase na forma negativa. Ó, tem um neg ali, de negativa, junto com a frase. Então, nós tínhamos que colocar o verbo to be no passado. Quando eu tenho frases negativas, é sempre no verbo to be que eu vou marcar ela, tá? Então, como que eu faço para colocar na forma negativa? Eu vou acrescentar o not junto, tá? Então, ali, por exemplo, I was not ou wasn't, tá? Vou colocar aqui, ó, só para vocês verem. Was not fica igual wasn't, tá? Então, posso usar a forma abreviada. Mesma coisa que were not. Not. Fica weren't, tá?
Então, essa é a forma negativa do verbo. Se eu tiver uma frase na forma negativa, eu vou ter que usar esta ou esta forma do verbo to be, dependendo de acordo com o pronome com o sujeito lá no começo. Tudo bem até aqui? Tudo certo? Então, continuando ali, aí na segunda atividade, vocês tinham que responder aquelas perguntas ali, né? Então, eu coloquei a tradução junto para vocês saberem sobre o que vocês estavam falando, e aí vocês iam formar a frase do que vocês estavam fazendo naquele momento, tá? Se alguém responder em português, não tem problema. Depois a gente passa a frase pro inglês. Se alguém já conseguir direto escrever em inglês, perfeito. Então, what were you doing at 9 a.m. yesterday? O que você estava fazendo às 9 da manhã de ontem? Então, vocês vão escrever ali. Eu estava, todas as frases são sobre vocês, então todas as frases vão começar com I was, né? Com I, eu. O was é a forma do verbo to be que eu uso para I, né? Então, todas as frases vão começar assim. I was, e aí vai precisar do verbo mais o ing. Então, o que você estava fazendo ontem às 9 da manhã? Se eu fosse responder atividade hoje, ontem era domingo. Então, pode ser que às 9 da manhã eu estivesse dormindo. Dormir é sleep, né? E aí eu vou acrescentar o ing. I was sleeping, né? Ou, se eu for responder a atividade amanhã de manhã, por exemplo, hoje de manhã eu estava fazendo o quê? Estava estudando? Pode ser. I was studying, tá? Então, era só isso que vocês tinham que completar ali. Aí, dando sequência ali, né, em outros momentos, o que você estava fazendo, tá? Só, lembrando, todas as frases começam com a mesma palavra, né, I was, e só vai mudar o verbo, o segundo verbo ali, que é a ação mesmo do que vocês estavam fazendo, ok? Então, essa era a atividade. Quem ainda não tinha feito, por favor, respondam e me enviem, ok? Vamos salvar. E aí, a atividade dessa semana, nós continuamos lá com a atividade, tá? Continuamos com o mesmo conteúdo. E aí, nós temos aqui agora uma frase com duas orações. Então, eu tenho que completar os dois espaços. Os dois espaços, eles vão seguir a mesma lógica do que eu estava falando antes lá. Eu preciso do verbo to be no passado, mais o verbo com ing. O verbo principal da frase é sempre esse que está entre parênteses aqui do ladinho, tá? Aqui e aqui. E o verbo to be é aquele lá da conjugação, ou é was ou é were. Então, vocês vão completar as duas frases ali, ó. Por exemplo, aqui eu quero dizer que eu swim é nadar, eu estava nadando. Então, como que é? Eu estava nadando. I was swimming, né? While she, enquanto ela, e aí eu quero dizer, enquanto ela jogava voleibol. Enquanto ela estava jogando voleibol. Então, a mesma coisa que eu vou seguir ali vou fazer ali na sequência, né? Então, eu tinha lá, I was swimming while she was, porque para she o verbo to be também é was, né? Aí eu vou olhar o segundo verbo ali, que é o verbo play, vou copiar ele, vou acrescentar ing, e aí já tem o complemento lá da frase que eu só vou escrever aqui de novo, tá? Então, como que ficou a primeira frase? I was swimming while she was playing volleyball. Eu estava nadando enquanto ela estava jogando voleibol, ok? Então, essa é a sequência que vocês têm que seguir. A única diferença dessa atividade para a atividade da aula passada é que aqui nós temos duas frases para completar e lá nós tínhamos somente uma, tá? Duas orações. Na sequência, aqui, vocês têm uma atividade
uma atividade avaliativa, tá? Então, eu coloquei ali, são 10 frases para vocês responderem, e ali é só vocês selecionarem, escolherem a palavra, a alternativa que responde corretamente a, a frase, tá? Que se encaixa ali. Então, eu quero que vocês observem que eu quero que vocês observem que, às vezes, vocês só vão precisar do verbo to be, porque o verbo principal já está lá junto com o ing. Às vezes, é do verbo com o ing que vocês vão precisar, porque o verbo to be já está lá. Então, observem isso na frase e tentem responder essa atividade ali, assinalando apenas uma alternativa para cada frase, tá? Prestem atenção que tem algumas frases ali que estão na forma interrogativa, tá? Daí elas vão começar não com o sujeito, mas com o auxiliar, ok? Com o did, que é o do passado que a gente está falando, né? E se for necessário, utilizem também aquela tabelinha dos verbos que vocês tinham lá que vocês têm lá no caderno de vocês, que a gente já viu quando a gente estava estudando os verbos irregulares no passado, tá? Alguma pergunta? Não. Não? Tudo tranquilo? Então, essa é a atividade da semana, tá? Espero que qualquer dúvida, chamem, perguntem. Ok?